Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e olha só, na aula de hoje tem uma novidade aí, nós vamos aprender uma técnica bem legal. E hoje a nossa aula é uma aula prática. Aula prática? Como assim? Exatamente. A gente vai aprender aí a construir ângulos, a gente vai aprender a medir ângulos também, utilizando um aparelho muito simples, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, você tem na sua casa ou conhece, que é o transferidor. Você sabe do que eu estou falando? Bem, o transferidor é aquela réguazinha assim, meia redonda, tá? Então eu te convido, se você tem aí na sua casa, já separa também ali um caderno, um lápis, uma borrachinha, que nós vamos precisar, combinado? Então vamos para a nossa aula? Vamos lá! Hoje eu vou falar aqui da bancada para vocês, tá? E como vocês estão vendo aí, na tela de vocês, nós vamos falar sobre medindo ângulos, tá bom? Medindo ângulos. Mas antes de medir aí os nossos ângulos, vamos lembrar o que é um ângulo. E aí, você sabe o que é um ângulo? Diz aqui pro tio. Eita, professor, acabei de esquecer. É alguma coisa aí com grau, né? Com temperatura. Será que é temperatura? Não, vamos lá, vamos relembrar, tá? Aqui, pra gente começar a nossa aula mesmo bem bacaninha, bem legal. Vamos lá. Primeiro vamos fazer aí a definição do que é um ângulo. Presta atenção, olha como é muito simples. Ângulo é a região formada pelo cruzamento de duas retas. Olha que legal. Você tem aí duas retas se cruzando e aí quando elas se cruzam, ela forma ali algumas regiões. Não está entendendo não? Pois presta atenção aí, olha só. Estão vendo essas duas retas aí na tela? Uma azul e uma verde. Você viu que elas se cruzaram? Como é que a gente chama mesmo retas que se cruzam? Retas concorrentes, muito bem. Então, nesse caso aí, você está vendo que elas formam aí 4 regiões, olha. Vou botar aqui o cursorzinho do meu mouse. Ó, ela forma esse ladinho aqui, que está mexendo aí na sua tela. Esse lado de cima. Esse lado aqui do lado esquerdo aí da sua TV. E aqui embaixo, tá vendo? Então, formam 4 regiões. Essas regiões é o que a gente chama de ângulo. Exatamente. E essa região aí, olha, eu vou marcar uma para vocês verem aqui. Presta atenção essa aí que apareceu em amarelo. Essa é uma região, é um ângulo formado aí pelo cruzamento dessas retas. E essas retas aí, essa região, ela é medida de acordo com a abertura, né? Tá aqui as retinhas assim, então, se ela abre mais, então a região é maior. Se ela fecha, a região é menor. Bem, para a gente relembrar, continuar aí relembrando, vamos marcar 3 pontos importantes. Olha só, apareceu aí na sua tela um ponto A em cima da retinha azul, um ponto O em cima da retinha azul e também da reta verde. Interessante, esse ponto O pertence aí às duas retas, é exatamente o ponto de concorrência, né? E apareceu também um ponto B em cima da retinha verde. O que quer dizer esses pontos aí? Lembra que nós estamos só relembrando aqui, tá? Esse ponto O, gente, a gente vai chamar ele de vértice. Presta atenção, é o cantinho ali onde as retas que formam o ângulo que a gente está discutindo, onde elas se encontram. Onde essas retas se encontram, né? É o início delas ali, é o que a gente vai chamar de vértice, combinado? É o vértice do ângulo. Beleza. Parece aquela aulinha lá de poliedro, né? O vértice é a mesma ideia, ok? Bem, essa linhazinha azul, começando do O e passando pelo A, tá? Essa retinha azul, começando no O e passando pelo A, é uma semirreta. E essa que começa no O e passa pelo B é outra semirreta. Essas duas semirretas são chamadas de lados. Vão ser os lados do nosso ângulo. Eles são os lados, né, que devido aí, dependendo da sua abertura, a gente vai ter uma medida de ângulo diferente. Tudo bem? Estão relembrando? Beleza. Só uma observaçãozinha bem aí, onde tem a O e uma retinha em cima, uma setinha em cima, essa setinha tá errada, tá? Ou o A e o O estão trocados aí a posição, mas não tem problema. De qualquer forma, o importante é vocês entenderem que isso aí é o lado. Combinado? E o que mais? Esse ângulo amarelo, a gente também tem que dar um nome para ele, dar um significado, ou dizer como é que eu vou chamar ele, né? Porque, como eu acabei de dizer aí no início da aula, quando as retas se cruzam, elas formam 4 regiões angulares.
E se eu estiver falando dessa amarela específica, como é que eu digo para uma pessoa que eu estou falando dessa região amarela? Assim, olha só, A, O, B. Esse A é um ponto de um dos lados, o O, que é o vértice, e o B, que é um ponto do outro lado aí do nosso ângulo. E o O, que é o vértice, fica bem no meio. E a gente coloca assim uma curvinha em cima do O para dizer para quem está olhando, para quem está vendo aí o probleminha, para quem está vendo o ângulo, saber que nós estamos falando de um ângulo. Lembrem aí, olha só, vou marcar aqui para vocês verem, tá aí, ó. Aqui, ó, onde o meu mouse está passando, é o ângulo AOB e tem essa curvinha aqui em cima, que é exatamente para a gente identificar o ângulo. Combinado? Beleza, né? Vamos para frente. Bem, olha só, vamos a alguns conceitos aí importantes que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas não custa nada a gente relembrar, que é um remake aí das nossas aulas. Primeiro, o ângulo, ele é medido em graus, exatamente, em graus, igualzinho lá a temperatura, né? O professor Leonardo falou em uma das aulas dele aí, a temperatura também é medida em graus. Só que esse grau aqui não está fazendo relação aí com temperatura. A nossa temperatura, a unidade de medida dela é graus Celsius, não confunda. E aqui é só grau que tem relação com abertura, tá bom? Beleza. E o símbolo que a gente usa é essa bolinha aí, ó. A gente diz aqui no Piauí, a trepada no número, não é assim? Por exemplo, olha só, tem aí um 45 com uma bolinha ali em cima, uma bolinha trepada no 45, parecendo uma potência. E a gente vai ler isso aí como sendo 45 graus. Pegou? Decorou? Gravou aí? Pronto. Então, não esquece mais, tá bom? Outros conceitos aí que a gente precisa ter na mente, né, são aqueles conceitos que a gente chama de ângulos notáveis ou ângulos que só olhando para a imagem a gente já sabe o valor daquele ângulo. Esse é o primeiro, o ângulo de uma volta completa, né, ou o ângulo de uma volta. É como se eu pegasse, por exemplo, duas retas e rodasse elas até ela ficar uma em cima da outra novamente. Desse jeito aqui, olha só, você está vendo aí na sua tela uma reta vermelha, uma reta azul sobreposta. Se essa reta azul fizer um giro completo e chegar em cima da reta vermelha de novo, então ela deu uma volta formando essa imagem aí em verde que está aparecendo na sua tela. Lembra, o ângulo de uma volta é um círculo mesmo, tá? Ou o desenho formado por uma circunferência, um círculo, esse é o ângulo de uma volta. E ele vai medir quanto? 360 graus. Legal quando a gente assiste, por exemplo, esporte, a gente vê lá os skatistas, né? Os ciclistas, os surfistas, e aí o narrador diz, fulano deu uma volta aí, fez um giro de 720 graus no ar, não sei o quê. Isso aí quer dizer o quê? A quantidade de vezes que o atleta girou no ar. Professor, 720, se uma volta é 360, se o cara deu 720, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele deu duas voltas no ar. Impressionante, né? Vamos lá. Outro ângulo interessante é o ângulo de meia volta. Óbvio, meia volta, metade de uma volta. Ele também é conhecido como ângulo raso. Como é que é gerado o ângulo raso? Fácil. Primeiro, se é meia volta, então ele é a metade de uma volta. Se uma volta é 360, então ele vai valer 180 graus. É assim que vale a representação dele, olha. Nós temos duas semirretas, uma azul para um lado, outra, no caso aí a vermelha para outro lado, e elas juntas é como se formassem uma retinha só, tá bom? Então a abertura gerada por essas duas retas é o que a gente chama aí de ângulo de meia volta, representado por um semicírculo, a metade de um círculo, óbvio também, né? E vai valer 180 graus, tá? Então não esquece, quando você vê aí qualquer lugarzinho onde tem duas retas que juntas é como se elas formassem uma reta só, então o ângulo formado por essas retas é um ângulo de 180 graus. Combinado? Bem, o último ângulo que eu quero mostrar para vocês aqui, um ângulo muito, mas muito extremamente importante, é o ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, gente, tem história para contar, tá? E vai acompanhar vocês aí por toda a vida escolar, tá bom?
É o ângulo reto. Muito bem, ângulo reto mede 90 graus. É ele que dá origem, por exemplo, ao nosso amigo retângulo. Exatamente, retângulo. Ou outro amigo nosso muito conhecido, o triângulo retângulo. Tem esses nomes em homenagem aí, porque eles possuem ângulos de 90 graus, possuem ângulo reto. E como é aí o esquema, professor, desse ângulo? Eu costumo dizer para os meus alunos, que o ângulo reto é como se fosse um Lzinho perfeito. Olha só, tem uma reta ou para cima, para um lado, para o outro, tanto faz, e a outra reta assim. Tá vendo aí na sua tela? Então, ele forma como se fosse um L, perfeito. Não necessariamente um L em pé, tá? Pode ser em qualquer posição. O interessante é que a gente entenda que ele tem esse formato. E, diferente dos outros ângulos, para a gente enxergar um ângulo reto, geralmente, no mundo inteiro, ele é representado por esse quadradinho aqui, olha só. Esse quadradinho azul aqui no canto, que tem um ponto no meio, é a representação de um ângulo de 90 graus. Deixa eu mostrar de novo aqui para vocês. Aqui onde o mouse está mexendo, ó. Olha só. Isso aqui é onde você vir esse quadradinho com um ponto dentro, pode ter certeza que está falando de um ângulo de 90 graus. E aí, deu para relembrar a ideia de ângulos? Espero que sim, tá? Ângulo de 360 graus, ângulo de 180 graus e ângulo de 90 graus. É o de uma volta, meia volta e ângulo reto. E o ângulo, a abertura aí das retas, ela é medida em graus. Beleza, mas vamos à nossa aula de hoje. Sim, professor, continuando aí a nossa aula, eu vos pergunto, e como é que a gente faz para medir esses ângulos, professor? Como é que eu sei ali a abertura, quantos graus que vale aquele negócio? Será que tem alguma tecnologia? Eu vou precisar de um computador? Vou precisar de muita coisa? Não, gente, não vai precisar de quase nada. Você consegue aí na papelaria da esquina da sua casa. Esse aparelhozinho aqui, olha só, está aparecendo aí na sua tela. Nós temos esses dois aparelhos conhecidos demais de vocês, tá? Vocês com certeza já viram, talvez durante a vida escolar não sabiam, né? Ou não sabem ainda para que eles servem. Mas esses aparelhos muito simples, exatamente aquelas reguinhas que a gente compra aí na papelaria, reguinha transparente, que a gente diz até que é uma régua redonda, né? Essas reguinhas é que a gente usa para medir ângulos. E como eu falei no começo da aula, o nome delas é transferidor. Transferidor, exatamente, porque serve para transferir medidas, tá? Esse primeiro aí que você está vendo do lado esquerdo da sua tela, ele é o transferidor de 360 graus, exatamente porque ele é um círculo completo, tá? Então, lembra lá do ângulo de uma volta, e ele serve para a gente medir ângulos aí obtuso, né? Ângulo com mais de 180 graus, ou ângulos bem grandes, tá? A gente pode utilizar essa reguinha, mas também pode utilizar esse transferidor, para medir ângulos agudos também. Ângulo agudo, lembrando, é ângulo que mede menos que 90 graus. E obtuso é que mede mais que 90 graus. E esse segundo aí, claro, é o ângulo de 180 graus. Por quê? Porque ele é a metade do outro. É muito simples. Esses nomes que as pessoas inventam aí são bem deduzíveis, né, gente? Graças a Deus, porque fica fácil da gente lembrar. Mas o nome é o que menos interessa. O interessante aí é a gente saber utilizar. Então, olha aí de novo, o de 360 graus, ele tem esse nome, olha aí, aparecendo em vermelho para vocês, é porque ele é o de uma volta completa, né? E eles são todos numeradinhos. Já já a gente vai entender o que significa cada um desses números. E o de 180 graus, olha só, ele é equivalente aí, você viu a animação, a um ângulo de 180 graus. E ele é todo numeradinho exatamente para que a gente aprenda para a gente use ele para qualquer abertura de ângulo. Combinado? Bem, eu vou pegar aqui, eu queria pedir para o nosso colega colocar aí na tela inteira para os alunos verem direitinho, muito bom. Esse é um transferidor de 180 e nós vamos focar nesse porque é mais fácil de manusear, tá bom? Então, olha só, esse é o transferidor de 180 graus. Ele também serve como régua, tá? Essa parte de baixo aqui, ó, onde o mouse está passando para você aí, serve como régua também, ó, numerada de 1 a 10, tá bom? Geralmente ele vem nesse tamanho. E aqui nessa lateral, olha só, o que confunde todo mundo são esses números aqui, vocês estão vendo?
Por quê? Começando aqui da direita, presta atenção aí na sua tela, eu vou mostrar aqui, ó, começando aqui da direita, tem o 0, aí em seguida tem o 10, o 20, 30, ele vai dando essa voltinha até chegar no 180, olha só, acompanha aí, e aí ele vai passando por todos esses valores até chegar lá no 180. Só que ele também faz a mesma coisa do outro lado, olha ali, ele começa do 0 ali também, e tem outra marcação também de 180 graus. Meu Deus do céu, professor, isso é que me confunde. Eu não sei qual que eu devo utilizar. Por que esse transferidor tem essas duas marcações só para confundir? Não, gente, não é para confundir, muito pelo contrário, é para facilitar. Às vezes, a sua imagem, as suas retas, tá? Às vezes a sua reta, ela está virada para um lado ou está virada para o outro, e aí você precisaria usar o lado inverso do transferidor. Então, dependendo para que lado está ali o seu ângulo, você já posiciona o seu transferidor de acordo com a posição ali das suas retas, sem precisar ficar virando ao contrário, tá bom? Mais para frente a gente vai ver um exemplo de como é que faz isso aí. Entendido? Então, eles medem aí a abertura de 0 até 180 graus. Aqui estão numerados de 10 em 10, mas esses tracinhos pretinhos menores aí entre os números são as medidas menores, tá? 1 grau, 2 graus, 3 graus, bem no meio é 5 graus e cada um também tem aí a sua marcação. Bem, outra coisa que a gente precisa entender aqui do nosso transferidor é esse pontinho bem aqui no meio, ó. Se você está aí na sua casa e tem um transferidor, vai observando, tá? Vai olhando para o seu aí, as imagens que eu estou mostrando aqui na sua tela, você vai acompanhando pelo seu transferidor. Se você não tem um transferidor, providencie um para você fazer as atividades aí da semana, tá? Peça emprestado, ou se o papai puder, providenciar um, comprar um. É baratinho, não é? Eu acho que é uns 70, 80 centavos um transferidor desse, ou o kit de régua completo, já vem ele, tá bom? Então, esse pontinho bem aí no meio, gente, que vocês estão vendo com essa setinha azul mostrando, esse pontinho vai ser o centro do transferidor. Ele é muito importante. Esse centro aí é o que a gente vai, na hora que a gente estiver medindo aqui, vocês vão ver, ele vai se posicionar no vértice do nosso ângulo, tá bom? Então, fixa aí, ó. Esse pontinho aí é o centro do transferidor e ele é muito importante para nós também. Combinado? Outra coisa interessante aí nesse transferidor, e olha só, antes de eu mostrar outra coisa, eu estou falando aqui com o transferidor de 180 graus, mas tudo isso aqui também vale para o transferidor de 360, tá bom? Eu só estou mostrando nesse porque fica mais fácil para apresentar para você aí na sua casa, combinado? Então, voltando aí, olha só, tem essa outra linha que está aparecendo aí em vermelho para vocês. Essa linha, gente, é importantíssima. Veja que ela passa exatamente pelo centro do transferidor e ela aponta para o 0 e para o 180. Ela está alinhada com o 0 e com o 180. Isso também é importante para nós destacarmos aqui. Beleza? Essa é a linha interna. O de 180 graus, o de 360, melhor dizendo, ele tem duas. Uma maior, uma abertura maior e uma abertura menor. Quando você for utilizar o de 360, você lembra que tem que utilizar essa linha aí que eu botei para vocês, a que está alinhada com o 0 e o 180 graus. Combinado? Bem, então eu trouxe aqui esse exemplo e eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Para ver como é que a gente usa o transferidor para medir ângulos, para medir a abertura de retas, angulação. Aqui nós estamos fazendo com imagens de retas, mas você pode medir qualquer angulação aí da sua TV, da sua cama, do piso da sua casa, de qualquer lugar onde você vê retas se encontrando, com certeza forma uma abertura e essa abertura você pode medir ela usando o transferidor. Bem, se você tem um transferidor aí na sua casa, pega o seu caderno agora, desenha mais ou menos essa imagem que está aparecendo em vermelho aí para vocês. Pega aí, ó, pega uma réguazinha, desenha uma linha na horizontal e desenha outra assim para qualquer posição. Interessante é que ela forme uma abertura. E deixa aí posicionado para eu mostrar como é que você vai usar o transferidor. Pode ser? Vai lá, desenha essas duas retas. Vou contar até 3 e você desenha. 1, 2, 3.
Desenhou? Pronto. Ficou retinha mesmo, bacaninha? Professor, não tem régua. Tem problema, gente. Usa o lápis como régua, usa a caneta, usa a imaginação, usa aí o seu cartão do Mob Educa-me de entrar na escola. Então vamos lá, desenharam? Bem, como é que a gente vai fazer? E agora eu quero que você preste bastante atenção para aprender como é que usa aí o transferidor. Você vai pegar o seu transferidor, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar na tela para vocês de uma forma que eu consiga mostrar utilizando. Pronto. Beleza, dá para ver? Eu acho que eu passei aqui. Deixa eu voltar. Esse aqui, não é? Bem, veja só. Você pega o seu transferidor, ok? Ó, aqui eu posso mexer ele, tá? Eu estou utilizando um digital aqui. Mas você pode pegar aí na sua casa o seu e manusear da forma como você quiser. Deixa o seu papel bem fixo em cima da mesa para não ficar mexendo. E você vai posicionar esse transferidor da seguinte maneira, presta atenção. Lembra onde é o centro dele? Bem aqui, ó, aquele pontinho. Pois bem, esse pontinho vai ter que coincidir com o vértice do seu ângulo. Assim, olha aqui. Eu estou colocando bem devagarzinho para você entender, olha só. Pronto, posicionei, tá vendo? Coincidiu. E outra coisa, olha aqui, eu vou girar para você ver. Tá vendo aquela linha vermelha que apareceu mostrando alinhado com o 0 e o 180? Pois bem, essa linha tem que estar alinhada com um dos lados do seu transferidor, aliás, do seu ângulo. Presta atenção, olha aqui, ó, tem que estar alinhado, tá? Bacaninha, pronto. Estão vendo aí na tela que alinhou, ó, ela ficou aqui, ó, eu vou botar o mouse para vocês verem, tá? Olha só, tá aqui alinhadinha, ó, passando em cima do 0. E como a minha abertura está desse lado de cá, então eu vou usar como referência esse número menor aqui de baixo. 0, 10, 20, 40, 50. Olha só, a outra reta está passando em cima do 50. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse nosso ângulo aqui vai medir quanto? Exatamente, 50 graus. E aí na sua casa, quanto foi que mediu o seu? Diz aí para mim, também ficou no 50? Não. Em qual valor que ficou? Ah, professor, ficou quase em cima dos 50. Então você conta aí os pontinhos pretos para ver quanto que passou ou quanto que faltou. Pode ser que tenha dado 40 e pouco ou 50 e pouco, tá bom? Vamos ver mais um? Vamos lá. Você entendeu? Bem, eu vou pegar esse outro. Olha esse aqui. Tá assim meio enviesado, né? Tá meio para um lado. Né? Vai aparecer aí para vocês. Então, do mesmo jeito, presta atenção. Como o nosso transferidor, ele está numerado dos dois lados, então não precisa eu ficar virando, tá? Então, do mesmo jeito, ó, eu vou posicionar o centro do transferidor, que é essa bolinha bem aqui no meio, no vértice do meu ângulo. Olha só, pronto. Posicionei, tá aqui no vértice do meu ângulo. O que que falta? Agora eu vou ter que colocar o centro do transferidor, essa linha central do transferidor, eu vou ter que colocar alinhada com um dos lados do meu ângulo. E aí você escolhe qual dos lados você quer alinhar. Eu vou alinhar para esse aqui, olha só, eu vou alinhar assim, tá? Olha aí, alinhando, estão vendo? Eu vou ajeitar aqui para ficar, saiu ali do meio, vou voltar um pouquinho, é assim mesmo, você também vai posicionando aí até ficar bem alinhadinho, tá? Pronto, olha o meu aí, ficou alinhado, estão vendo? Passa exatamente em cima ali do 0 e do 180. Tá vendo aqui, ó? Essa linha aqui, ó, que eu estou selecionando, essa daqui, ela passa exatamente em cima do 0 e do 180. O que que eu faço agora? Eu vou olhar para onde que a minha outra reta está apontando. Veja que aqui ela está passando em cima do 60 e em cima do 120. Agora complicou, professor. Esse ângulo mede 60 ou ele mede 120? Olha só, a abertura está para esse lado aqui, estão vendo? Então eu vou contar a partir do 0 desse lado aqui também. Sempre começando a partir do 0. 0, 10, 20, 30. Então, a numeração que eu vou utilizar é essa de cima. Ou seja, o nosso ângulozinho aqui está medindo
120 graus, tá bom? Ah, professor, eu posicionei do outro lado, dá no mesmo? Dá no mesmo, olha só. Se a gente alinhar aqui o nosso transferidor para o outro lado aí da nossa reta, para outra reta, eu vou posicionar aqui para vocês, olha só. Também vai apontar aqui desse lado, olha, para o 60 e para o 120. Só que agora a minha abertura está para esse lado aqui, então eu vou usar a numeração de baixo, que é o 120. E aí, você está entendendo? Fácil, né, gente? Professor, isso aqui é moleza demais, parece brincadeira de criança. E parece mesmo. Vou mostrar aqui mais um, deixa eu ver. Olha, esse aqui, vamos lá. Desenhe na sua casa e eu já vou apressando para vocês verem como é que fica. Olha, não vou perder tempo não. Já peguei as manhas aqui do computador, você já pegou as manhas aí com certeza do transferidor na sua casa. Olha, já está posicionado, bonitinho. E agora, vixe Maria, o meu apontou ali, nem para o 70 nem para o 80, professor, mas ele apontou para um ângulo ali que está entre o 70 e o 80. Bem no meio, é o 75. Olha que legal. Então, esse ângulo aí que você está vendo mede 75 graus. Não é fácil, gente? Moleza, moleza, tá? Eu tenho certeza que você está gostando. Se você não está podendo acompanhar porque está sem transferidor, não tem problema. Essa aula vai ficar gravada também lá no YouTube. Você pode assistir de novo e você pode perguntar ao professor da sua sala. Eu tenho certeza que ele vai lhe ajudar aí para você não ficar perdendo, ok? Olha esse grandão aqui, gente. Esse amarelão, agora eu quero que a gente meça esse amarelão. Olha só, agora apareceu um probleminha. Professor, não era melhor eu utilizar nesse caso aí o transferidor de 360? Seria muito melhor. Mas com o transferidor de 180 a gente também consegue fazer e eu vou mostrar aqui como. Olha, de novo, vamos posicioná-lo aqui de uma forma, tá? Que ele fique alinhado com um dos lados, tá bom? Vamos lá. E o vértice tem que estar alinhado com o centro, tá? Então, vamos lá. Acompanha aí o que eu vou fazer, olha. Ao invés de medir ele todo, a gente não já sabe que uma volta completa mede 360 graus? É. Então, eu vou medir apenas esse pedacinho aqui que falta para 360 graus. Aqui no meu é porque eu não consegui alinhar direitinho, tá? Mas ele marca aqui 60 graus. Ou seja, falta 60 graus para completar 360, né? Então, quanto é que é o ângulo amarelo? A gente vai fazer aí pela ideia do que falta. Como o ângulo todo é 360 e esse pedacinho aí que falta é 60, então essa abertura que tem aí é um ângulo de 300 graus. Você tá ligado, você acertou com certeza porque vocês são fera. Para finalizarmos, olha só, a gente também pode construir ângulos utilizando o nosso transferidor. E a ideia é a mesma, tá? Por exemplo, vamos construir um ângulo de 120, tá? Vou fazer aqui para vocês rapidinho, presta atenção. Como é que eu vou fazer para construir um ângulo? Primeira coisa, você posiciona aqui o seu transferidor, onde você quer construir, e lembra que aqui embaixo é uma reta, é uma régua? Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha aqui embaixo. Vou pegar aqui uma linha, tá bom? Vou desenhar uma linha aqui do tamanho que eu quiser, olha. Pronto, você tá vendo essa linha que eu desenhei? Olha só, deixa eu tirar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui para você ver melhor. Essa linha aqui que eu desenhei em azul, vamos botar vermelha para ficar melhor para vocês verem em casa. Vou aumentar aqui o contorno dela também. Vamos lá, tá dando certo. Pronto, não ficou vermelha, professor? Meu Deus do céu, se eu foi preta. Pronto. Vixe, ficou preta de novo. Ok, agora sim. Oxi, bora, meu irmão. Pronto, tá aí. E aí eu vou posicionar a minha réguazinha, olha só, aqui no vértice, olha aqui, tá? Do mesmo jeito como eu faço quando eu vou medir, tá bom? E aí eu vou ver onde é que tá, olha, aqui é como se fosse o 0 e eu vou procurar aqui onde é que tá o 120. Eu já deixei aqui um pontinho marcado e aí você pega e marca lá onde é o 120. Olha aqui, olha professor, o 120 é bem aqui. Beleza, deixa o marcadinho, você marca ali com a sua caneta. Daí agora você pega a sua régua, muito fácil, e vira ela ligando do vértice lá para aquele pontinho que você marcou.
Olha só, vamos ver se dá certo aqui, gente, que complicação, né? Mas é assim mesmo. Aí na sua casa, com certeza, a mão livre é bem mais fácil. Pronto, posicionou a sua reta, a sua reguinha, agora pega a sua canetinha e desenha passando lá por cima daquele pontinho, olha só. Quando passar naquele pontinho, pronto, tcharam, como diz o meu filho, tcharam, você tem aí um ângulo, uma abertura de 360 graus. E aí, você gostou? Foi fácil ou não?